Olá, como vai? Espero que esteja bem. Estamos chegando aqui para mais uma live das 7 horas da manhã às quintas-feiras. Você que vai entrando aqui ao vivo, bem-vinda, bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre um tema interessante, sobre o sucesso profissional, porque algumas pessoas se sentem bem, algumas pessoas têm sucesso profissional e outras não se sentem bem, não têm sucesso em sua profissão. Com o que será que isso tem a ver, segundo a visão sistêmica, segundo as constelações familiares? Como é que nós podemos entender isso? Pessoal chegando aqui, bem-vindos, Márcio, Marisa, Samanta, doutor Eudgar, tudo bem? Bem-vinda, Marisa Mármore, Ednete Siqueira, bem-vindas, bem-vindos. O sucesso profissional, como é que nós podemos entender essa área da nossa vida? Vamos chegando aqui. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele traz uma visão interessantíssima para nós a respeito da questão profissional, a respeito da questão da prosperidade profissional, da prosperidade financeira também, e nós podemos olhar para isso e ter um entendimento, ser algo que soma em nossa visão, em nosso entendimento sobre as questões do trabalho, as questões profissionais e organizacionais. Ele tem alguns livros, um livro dele que fala sobre esse tema é o Ordens do Sucesso. Ordens do Sucesso, como ter sucesso na vida, é o que nos leva para este movimento de sucesso. E se a gente olhar o sucesso, olhando o seu complementar, o seu oposto, o fracasso, porque nós não conseguimos muitas vezes nos sentir bem na questão profissional, como é que nós podemos modificar esse aspecto? Será que é possível modificar isso? Tem um movimento tão grande que a gente observa, que as pessoas postam hoje com as redes sociais, isso é tão instantâneo, e um movimento muito grande é o do sextou, as pessoas comemorando quando chega sexta-feira, porque vai ter fim de semana, porque não vai trabalhar, e chorando ali no segunda-feira, dizendo, oh meu Deus. Então, claro que isso tem muito de brincadeira, mas também tem muito de coisas sérias, Por que será que as pessoas ficam tão tristes quando vai iniciar o mundo do trabalho, a segunda-feira novamente? Por que será que ficam tão felizes na sexta-feira? Claro que a questão do repouso, do descanso é importante, e a gente muitas vezes precisa do fim de semana para isso, Mas nós observamos tantas pessoas infelizes no seu trabalho, não sentem que estão produzindo, não se sentem úteis, não se sentem potentes no mundo do seu trabalho, no mundo em que podem servir a vida, servir as pessoas. Então isso é algo que nos traz um alarme, O que será que poderia ser feito para que a gente possa também ter um bem-estar na vida profissional, Claro, se você ainda não começou a sua vida profissional, se você já terminou, já se aposentou, isso também pode ser visto de uma outra maneira. O importante também é se sentir bem, se sentir útil. E o que a gente traz para o trabalho, claro, é a possibilidade de utilizar a nossa potência, de utilizar aquilo que nós sabemos fazer para o crescimento conjunto de outras pessoas com quem a gente está, da empresa, e servindo, A empresa deve servir as pessoas através dos seus produtos, através dos seus serviços, Bert Hellinger aqui, para quem não conhece o Bert Hellinger, essa é a obra dele, é uma autobiografia, do Bert Hellinger sobre a sua vida, a sua obra. Ele foi um filósofo, foi um teólogo, foi um cientista dos relacionamentos e deixou legado para nós da sua obra, que é a base das constelações familiares sistêmicas. As constelações, elas são, vamos dizer assim, um processo dentro da visão sistêmica, não é tudo, A constelação é a utilização prática e a observação das leis sistêmicas na vida. As leis sistêmicas são leis naturais
que falam sobre os relacionamentos, sobre como a vida funciona, né? Seria como um manual para a vida, né? Então, quando nós falamos das ordens do amor, são as leis sistêmicas da vida que o Bert Hellinger nos legou. Ele falou no pertencimento, todos temos a necessidade de pertencer ao sistema no qual fazemos parte, e o primeiro é o sistema familiar, né? Então constelação familiar fala da nossa relação, da nossa posição, das nossas dinâmicas no nosso sistema familiar. Depois ele falou da hierarquia, porque nós entramos nesse sistema familiar numa certa ordem, né? Então primeiro vem quem chegou antes, os nossos avós, nossos pais, depois nós, depois virão os nossos filhos, é a ordem ou hierarquia. E a terceira, como é que nós realizamos as trocas, o equilíbrio de troca nessas relações, nos relacionamentos. Então, quando falamos nos relacionamentos, por exemplo, entre maiores e menores, né? Não no sentido de melhor ou pior, maior quer dizer quem veio antes é maior, os pais são maiores que os filhos, né? Os avós são maiores que os pais, por conta dessa hierarquia, dessa ordem. Então os maiores dão, os menores recebem, né? E assim a gente vai levando a vida adiante. Quando nós entramos num relacionamento profissional, por exemplo, com os nossos colegas de trabalho, nós estamos ali numa relação chamada horizontal, então o dar e o tomar, o dar e o receber tem que acontecer no nível equivalente. Essas são as 3 leis sistêmicas que o Hellinger chamou de ordens do amor: o pertencimento, ordem e equilíbrio, né? E quando a gente consegue observar isso, isso tem tudo a ver com sucesso profissional. Nós podemos ir para a vida profissional com mais sucesso, com mais alegria e com mais resultado, inclusive com a prosperidade profissional, a prosperidade financeira. Tá? Coloca aqui, você se sente com sucesso na sua profissão? Coloca aqui sim ou não, para a gente poder ter uma ideia aqui. Coloque nos comentários. Eu vou colocar o comentário com o título também, né? E fixar. Aqui você se considera uma pessoa de sucesso profissional? Você sente que é realizada, realizado na sua vida profissional? Sim ou não? Claro que isso, né? Há respostas intermediárias também. A Cláudia está dizendo aqui que não se considera, né? Tem pessoas que não se consideram, mesmo tendo, você fala, nossa, essa pessoa tem uma profissão, tem uma área bacana, né? Deve estar muito bem, e às vezes intimamente a pessoa sente que não está. A Samanta aqui, eu amo o meu trabalho. Doutor Eudemar, sim, se sente gratificada, próspera na sua vida profissional. O pessoal entrando aqui, Mundo de Cima, Patrícia chegando, bem-vindos. Mundo de Cima dizendo sim, está aqui, dizendo que se sente bem no seu profissional. Isadora entrou por aqui, o Cia, Eliana, Gabi, bem-vindos e bem-vindos. Então estamos falando aqui. Bom dia, Patrícia. Eliana foi bem sucedida na sua vida profissional, eu sou testemunha disso. Bom, eu vou trazer aqui alguns contextos do Bert Hellinger, né? Como eu falei, o criador das constelações familiares, e mais do que isso, né? Nos trouxe a visão sistêmica. A visão sistêmica que é um manual para a vida, o manual dos relacionamentos, como nós nos relacionamos conosco e com os nossos sistemas. Sistema, lembrando, nós vivemos em vários sistemas. O primeiro é o sistema familiar, nosso sistema de origem. Então temos ali os nossos antepassados, né, os que vieram antes, né, e nós estamos aqui, fazemos parte, e um sistema é um grupo, né, onde há vários elementos, todos se interrelacionam e são interdependentes. Então tudo que é feito num sistema afeta a todos. Numa família, nós estamos conectados, interconectados, interrelacionados, interdependentes com todos, com os que já vieram, com os que estão e com os que ainda virão para o nosso sistema familiar. Na empresa, na organização do trabalho também, nós fazemos parte de um sistema de trabalho, né? Uma organização, uma empresa, seja ela grande, pequena, média, mas nós estamos interconectados a todos, interligados a todos, né? Temos relacionamento com todos desse sistema empresarial. O Hellinger, no livro dele, Ordens do Sucesso, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, livro do Bert Hellinger, um dos vários, dezenas de livros que ele tem, ele coloca na introdução assim, prestem atenção, olha só. Às vezes distinguimos, por um lado, entre as áreas da família,
a realização e a felicidade nos relacionamentos, e por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Olha só, então ele está dizendo que nós não podemos separar os campos da vida, da família, né, do sistema familiar com o campo profissional. Continuando, entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e do fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. Então, será que o que ele está dizendo é que nós temos uma conexão entre a vida familiar e a vida profissional? Sim, é o que ele está dizendo. Que nós distinguimos, nós muitas vezes separamos, porém isso está sujeito, né? O trabalho e a vida estão sujeitos às mesmas leis, as leis sistêmicas, essas leis que eu falei. Tem as ordens do amor e tem as ordens do sucesso também. Eu vou continuar a leitura dele aqui, mas primeiro eu vou perguntar para vocês, faz sentido isso? Faz sentido que nós não deveríamos distinguir entre a vida e o trabalho? Você consegue ter uma percepção disso? Coloca aqui sim ou não. Não, faz sentido ou não? Não faz sentido isso que o Bert Hellinger colocou, que a vida pessoal e profissional está sujeita às mesmas leis, as leis do êxito e do fracasso. Sim ou não? O que você sente? O que você percebe aqui? Sim, o Hellinger estava certo? Não, acredito que não. A Samantha colocou aqui, isso é a mais pura verdade. Quando um trava, todos os outros travam junto. Isso acontece, a gente observa, mas vocês também já perceberam, pode continuar colocando aqui, Dr. Eudemar, faz total sentido, mas vocês já perceberam que tem pessoas que elas, de alguma maneira, parece que separam, tem pessoas que só vivem para o trabalho, e quando você vai ver, nossa, a pessoa ali, ela evoluiu profissionalmente, porém, a vida pessoal, a vida afetiva, está um caos, né? A Isadora dizendo sim também, e tem pessoas que parecem assim, não, eu só vivo para a família, para os relacionamentos, e minha vida profissional está um caos, né? Então parece que essas pessoas separam, mas quando separam, uma coisa vai bem e a outra não vai bem, né? Então aqui é o pessoal falando que sim, a Marisa também, a Patrícia faz sentido, exatamente, né? Então vamos continuar aqui a leitura, olha só, como Hellinger vai embasar esse conceito. Quando ele fala aqui, os êxitos de nossa vida. Então ele começa, os êxitos de nossa vida, o nascimento. Então o primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo, através de nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Olha só que coisa fantástica que ele está colocando aqui, né? Que o primeiro êxito da nossa vida foi nascer. Então, se nós nascermos, todos nós já tivemos um grande êxito. Aqui a Cida perguntando, pode ter uma compensação? Como assim, Cida? Elabora um pouquinho melhor a sua pergunta para eu entender como é que compensação, tá? Então, antes da Cida colocar, vamos aqui pensar um pouco, refletir a respeito disso, né? Então, quando a gente tem que nascer através das nossas próprias forças, né? Porque vocês sabiam que quem faz o nascimento, quem inicia o movimento do parto é o bebê, não é a mãe? Exatamente, o bebê que faz o movimento, a força para nascer. Isso, claro, quando é um parto normal, um parto natural. Porque hoje em dia nós temos a cesariana, que muitas vezes é necessária a cesariana, mas muitas vezes não seria necessária, e aí por diversas razões, o que acontece? A mãe programa o horário de nascimento, o médico influencia a que isso aconteça, e aí de alguma maneira não existe o parto normal. O Hellinger está falando aqui de quando nós nascemos através das nossas forças, porque o bebê, quando ele vai ali, né, tem a fecundação, o espermatozoide, o óvulo, duas células se unem, começam a crescer, mórula, blástula, vira o embrião, o feto, e esse feto vai crescendo ali naquele ambiente maravilhoso, totalmente nutrido, sem esforço, oxigênio sem esforço, está ali embebido
profundamente no ambiente, no mundo da mãe, né? Então nós estamos ali no mundo da mãe, boiando naquele líquido amniótico, e aí nós vamos crescendo, o feto vai crescendo, e aquilo se torna algo totalmente apertado, totalmente desconfortável. E se o bebê permanecer ali depois das 40 semanas, né, dos 9 meses, o que que acontece? Pode morrer, e a mãe também vai morrer. Então aquilo que era uma coisa maravilhosa, aquele ambiente gostoso, nutritivo, passa a se tornar algo muito apertado, muito desconfortável, e inclusive que pode levar à morte, né? Porque se o bebê não nascer, pode morrer, e a mãe também pode morrer. Bom, então o que que acontece? O bebê não sabe, não pensa, ele é totalmente instintivo, porém precisa fazer alguma coisa, porque não dá mais para permanecer ali ou vai morrer. Então o bebê desencadeia o movimento de nascimento, o parto, o primeiro parto. Por que primeiro? Tem um segundo? Sim, nós temos um segundo parto. Falarei sobre isso. Mas então o bebê precisa fazer esse esforço, esse movimento para ir para nascer, para ir para o mundo. E aí a questão da cesariana, se é algo necessário, deveria-se primeiro deixar iniciar o movimento de parto, né? Iniciar as contrações, o bebê fazer aquele movimento e depois fazer a cesárea. Isso seria algo mais fisiológico, né? Mas acontece muito de cesarianas com hora marcada, sem inclusive ter iniciado o trabalho de parto. Isso é totalmente antifisiológico, tá? Então não vamos entrar mais nesse assunto, mas fica aí essa dica, esse pensamento. Então, o primeiro êxito é quando nós nascemos. Então, todos nós já tivemos êxito. E como é que isso se liga, se conecta com o êxito profissional? Vamos ver. Deixa eu ver o que a Cida colocou aqui. Parte profissional ter êxito, pois a pessoa pode investir mais nela e deixar o seu lado amoroso de lado por outros motivos. Concordo com Bert Hellinger, mas gostaria de saber se pode ter essa compensação. Então, vamos colocar aqui, a vida é um todo, não é verdade? Dá para a pessoa ficar, não, vou ter o profissional, vou ter êxito, mas não quero saber de relacionamentos, ou não quero saber de amizades, ou não quero saber de outra área. Então a gente lembra que nós temos a vida como um todo. A vida não é só trabalho, a vida não é só relacionamento, a vida não é só espiritualidade, a vida não é só dinheiro, não é só lazer, é um todo. Nós trabalhamos com dinâmica, uma dinâmica no coaching que chama roda da vida. Existem vários tipos de roda da vida. É um trabalho ali esquemático que nós, por exemplo, você coloca uma roda e você divide como se fosse uma pizza com vários pedaços. Então, por exemplo, você pode ter nessa roda, você pode colocar ali a sua profissão, a sua saúde, pode dividir em saúde física, psicológica, emocional. Aí você coloca também a espiritualidade, você coloca o aprendizado, você coloca o dinheiro, você coloca o amor, você coloca a sexualidade. Você pode fazer uma roda com vários elementos que fazem parte, que compõem a vida. E você pode dar uma nota ali, né? Zero, uma nota zero, uma nota que está muito fraco. Essa área da minha vida, por exemplo, o financeiro está muito fraco, ou então a espiritualidade está muito fraca, ou as amizades, ou o lazer. E você dá uma nota de 0, 10 é quando chega no máximo, e você vai vendo nas áreas da sua vida quais áreas estão mais contempladas e quais áreas você precisa investir. Samantha, aqui está tudo interligado. Exato, não dá para a gente ter uma roda da vida, ou a nossa vida, que isso simboliza a nossa vida, com tudo com notas altas, é óbvio, né? Mas quando a gente faz esse trabalho esquemático, a gente consegue perceber, olha, aqui eu preciso investir. Nossa, olha só, estou percebendo aqui que a minha vida relacional eu deixei de lado, a minha vida afetiva, e só estou focando, por exemplo, no trabalho. Então, precisa, de alguma maneira, compensar isso também, tá? Existem fases da vida, por exemplo, uma pessoa vai casar, óbvio que essa área do relacionamento está em alta e outras áreas podem estar, nesse momento, um pouco menor, mas não dá, né? Eu acredito nisso, né? Para você viver deixando assim uma área totalmente esquecida e as outras áreas muito focadas, tá? Então precisa haver um mínimo de equilíbrio nessa roda da vida ou na nossa própria vida, tá? Então eu vejo tudo desta maneira. Faz sentido para você? Coloca aí sim ou não, se faz sentido essa fala sobre a roda da vida, essa questão sobre como nós precisamos ou devemos ou podemos lidar com essa área. Faz sentido sim? Não faz sentido não? Coloca aí nos comentários, tá? O que você imagina a respeito disso que foi falado. Precisamos aprender a equilibrar as áreas da vida pessoal e profissional e sexual e afetiva e amizades e lazer. Você concorda que sim ou que não? Assim, então seria oscilante a nossa vida?
em momento que estamos, sim, isso vai oscilando. Tem momentos que nós vamos priorizar uma área, que vamos priorizar outra área, mas nós não podemos anular nenhuma área, não deveríamos anular nenhuma área. Ah, mas eu me aposentei, como é que fica a questão do profissional? Para que nós vamos para o mundo profissional? Para servir, não é verdade? Nós vamos servir no mundo profissional, nós vamos utilizar os nossos dons, a nossa capacidade, nossa habilidade. Né? E aí, já me aposentei, o que eu faço? Eu posso continuar usando meus dons, agora talvez num trabalho voluntário, um trabalho mais focado, com outros horários, talvez não com tantas obrigações, mas posso continuar sim. Tem pessoas que falam, não, vou me aposentar e não quero mais fazer nada, e muitas vezes as pessoas entram até em depressão, principalmente homens, né, que colocavam todo o sentido da vida no trabalho. Eu observo muito isso, pacientes que vêm com estado depressivo, né, sintomas depressivos, e é porque não utilizam mais os seus dons, não utilizam mais, não se sentem úteis. Então isso é importante também, né? Mesmo, por exemplo, na aposentadoria. Aqui, o Dr. Ildemar, faz sentido, porque são conectados. Sim, Eliane hoje faz sentido, não tinha essa consciência antes. Exato, exatamente. Eliane entrando aí, querida, quanto tempo? Colega consteladora, psicóloga. Bom dia. Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos continuar aqui com esse texto do Hellinger, olha só. Então, eu vou ler mais um pedaço do texto do livro Ordens do Sucesso, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Lembrando que, tá? Hoje é uma live, né? Uma live, já passou mais de metade da live, não dá pra gente fazer uma live mais do que 45, 50 minutos, né? Mas nós aprofundaremos muito esse tema no próximo encontro sistêmico, que sempre é na terça-feira seguinte. Quinta-feira de manhã, para quem está ao vivo, é a live, então às 7 horas da manhã, para a gente poder começar a iniciar essas reflexões, entrar nesses tópicos. E na próxima terça-noite, 20 horas, é o nosso encontro Sabedoria Sistêmica. O tema é o mesmo da live, só que nós aí temos 2 horas e meia para aprofundar bastante. Muitas pessoas que estão aqui participam, aqui a Eliana, a Isa, a doutora Ildemar já participou várias vezes, a Samanta também, do Encontro Sistêmico. Tá? Um outro convite para quem está chegando por aí, no próximo dia 22, que é sábado, né? Sábado, dia 22, não esse próximo sábado agora, no outro, esse sábado agora estarei em São Paulo, dando a formação do curso Consciência Sistêmica com o Rodrigo, né? Sobre linguagem da doença. Mas no próximo dia 22, sábado, teremos um grupo presencial de constelação familiar aqui em Santos, tá? Começando às 8h30 da manhã, no dia 22. E na constelação a gente traz, as pessoas, os constelados trazem o seu tema, e nós vamos olhar de uma maneira sistêmica, com os representantes, de onde vem essa dinâmica, de onde vem a origem dos problemas, tá? E como é que nós podemos dar um encaminhamento mais saudável sistemicamente para isso. A Samanta está dizendo que vai no encontro, a Silvana chegando por aí, Valdir também, Josi, tudo bem, Josi? O seu livro vai estar lá, tá? Eu levo para você também no grupo de constelação, o livro do Mundo da Criança, que a Josi também pediu. Esse aqui é um livro que o lançamento oficial dele vai ser dia 20, em São Paulo, na Livraria da Vila. Eu sou um dos coautores desse livro, falando sobre a visão sistêmica da criança e da nossa criança interior. Se você tiver interesse, tá? Nós temos que estar nas livrarias e nós temos na clínica. E se você pegar com a gente, ainda vai com a dedicatória. O Luiz chegando por aqui, Silvana, bom dia. Isadora, é muito produtivo, exatamente, a questão da Isadora. Vamos lá, continuando aqui. O Hellinger continua o trecho, né, do livro falando sobre os êxitos da vida, falou que o primeiro êxito da nossa vida é o nascimento. E agora, olha só, encontrar, continuando o texto, encontrar e tomar a mãe. Epa, agora já complicou, né? Como é que é esse negócio? Mas tem que tomar, o que é tomar a mãe? Como é que é tomar? Então esses são conceitos que a gente olha na visão sistêmica, tá? Na visão sistêmica. Tomar a mãe, tomar o pai, significa aceitá-los como são e tomar o que vem deles para nós, o que veio dos pais para nós, a vida, né? A vida. Ah, mas porque a minha mãe, não sei o que lá, ela não era isso, ela era aquilo, meu pai não foi isso, não foi aquilo. Então, muitas vezes nós temos restrições, nós temos julgamentos, críticas pesadas a respeito dos nossos pais, e como os pais são a fonte da vida, se nós temos restrições, isso vai afetar em alguma coisa? Será a nossa vida?
Vamos olhar, vamos ler essa parte do trecho Encontrar e Tomar a Mãe. Deixa eu ver que o pessoal, a Patrícia tem interesse no livro, a Samanta quer os dois. Esse e o Pequeno Consciente. Ó, tá bom, então lá os dois. Já pedi para a Adriana guardar para mim. Vamos instalar para você, Samanta. Tá? O Pequeno Consciente é um outro livro que esse eu fui convidado pela minha querida aluna do curso Consciência Sistêmica, Vanessa, que é professora e pedagoga, e nós escrevemos esse livro para as crianças com as letras, né? Com as letras e vocabulário sistêmico para crianças. A Helena, que os encontros de terça são excelentes, interagimos, esclarecemos muitas dúvidas, exato. Que é um encontro pelo Zoom, né? Então a gente conversa, a gente fala, trazem perguntas e a gente vai refletindo dentro das dinâmicas da visão da psicologia, dentro da visão da sistêmica, e a gente pode pensar a respeito desses temas e aprofundaremos aqui a questão do sucesso profissional. Olha aqui, Encontrar e Tomar a Mãe, texto do Hellinger. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe, agora como outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite tomamos a vida fora dela, fora da mãe. Nós continuamos nesse ambiente da mãe. O bebê ali, ele está se vinculando emocionalmente ainda mais, agora como um ser à parte ali no mundo, mas ainda se sentindo essa mãe. Tá? O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão, quando tomamos a nossa mãe como fonte da vida e tudo que flui dela para nós. Isso é profundo, gente, presta atenção, olha só. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão, quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo, porque quando a gente fala do equilíbrio de troca, a terceira ordem do amor, dar e tomar, não é dar e receber, dar e tomar. Dar é algo ativo, eu pego isso aqui, olha, eu vou dar isso aqui para você, ativo, é ativo. E receber, a pessoa fica passiva esperando, então é tomar, então eu tomo, eu pego isso. Então tomar a mãe, tomar o pai, tomar a vida é assim, eu tomo, eu pego para mim, é meu direito e eu vou tomar isso. Então é ativo, ok? É assim que a gente precisa fazer. E aí quando o Hellinger fala, quando nós tomamos a mãe como fonte da vida e tudo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo, ativamente devemos fazê-lo. Precisamos sugar para que o leite flua. Se o bebê ficar parado, o leite não vem, às vezes até jorra da boca, né, da mama da mãe, mas normalmente nós temos que fazer o esforço de sugar para que o leite venha. Precisamos chamá-la para que venha, precisamos tomar a vida que vem. Mas eu tenho, olha, Roberto, como é que é isso? Eu tenho um problema com a minha mãe, porque minha mãe me abandonou, porque a minha mãe gostava mais da minha irmã, porque a minha mãe fazia isso, fazia aquilo, ou não fazia algo que precisava ser feito. Sim, muitas pessoas têm conflitos, dificuldades. Mãe, assim como pai, são pessoas, não são perfeitos. Tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, não são santos, não são demônios. Então nós precisamos olhar para eles dessa maneira, aceitá-los como são, o que não significa achar bacana, né? Se então eu fui abusado, se eu fui negligenciado, eu não vou falar, não, foi tudo lindo. Não é isso, tomar a mãe não é isso, não é esse conceito. É simplesmente tomar a vida que flui dela, a vida que flui do pai. Então eu aceito que eles sejam como eles são. Não significa que eu vou aceitar que eles hoje façam o que eles quiserem comigo. Hoje eu sou adulto. Hoje eu não sou mais aquela criança que sofreu. Então o que eu devo e posso fazer? Tomar a vida, agradecer pela vida, honrar essa vida, esses pais. Porém, hoje eu sei dizer não, sim, né? A postura do adulto, abhaya mudra, não dar limite ao que deve ser dado, né? Então não permitir mais ser abusado, não entrar em relações abusivas. Se eu tive relações difíceis na minha infância, hoje eu cresci, eu não vou permitir mais entrar em relações difíceis, não preciso repetir essa dinâmica. Eu aceito o que é bom, que veio dos pais, a vida e o que mais pode ter sido bom, e dou um limite no que não é. Faz sentido isso para você? Coloca aí sim ou não, se faz sentido essa dinâmica de Abhaya Mudra, que é o mundo do adulto, a postura do adulto. Eu permito e tomo ativamente tudo que for saudável, o que for doentio, eu não permito mais na minha vida. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Porque é isso que o Hellinger está colocando aqui, tá? Então,
Vamos lá ver o que o pessoal vai colocar, se faz sentido ou não faz sentido. Aqui o pessoal ainda entrando, Sandra, Teca, Mônica, Carol, Carol, faz tempo que eu não vejo a Carol também. Rosane Pellegrini, bem-vindos a todos que estão chegando agora. A Patrícia está dizendo que sim, que faz sentido, tá? Samantha, pior que uma relação difícil é uma relação tóxica, exatamente, né? Uma toxina, quando você ingere uma toxina ou está exposto a uma toxina, você se intoxica. E muitas vezes as relações são tóxicas e nós estamos nela e nem percebemos. Nós entramos numa relação tóxica, abusiva, ou como polo ativo ou como polo passivo, ambos são doentes. Eu me permiti ser abusado, eu não sou a vítima e o outro é o vilão, isso é triângulo dramático de Karpman. Mas se eu estou numa relação abusiva e não dou um limite para isso, eu também estou tão doente quanto o abusador. Isso não exime as pessoas das suas obrigações jurídicas. Então, se eu sou abusado, se eu abuso de alguém, isso tem que ser submetido ao campo jurídico também. Se houver um processo, se houver o que quer que tenha que acontecer, deve acontecer juridicamente. Eu estou falando da questão emocional, da questão vivencial. Eu me permitir entrar numa relação abusiva, isso significa o quê? Que eu estou doente. E muitas vezes isso vem ali do sistema familiar, de uma perpetuação de relações abusivas, né? E nós precisamos dar um lugar para isso e aprender a, como adultos, não mais permitirmos. A Carol faz, eu estou começando a agir como uma adulta Carol, maravilha. Graças a Deus me libertei de uma, Samantha, sim, perfeito. Doutor Aildemar, faz sentido. Só que aprendemos isso às vezes depois de muito sofrimento, verdade. Muitas vezes nós precisamos aprender a duras penas, como se fala, né? Sofrendo muito até que nós conseguimos. Eu dei a dica, tem ali no meu feed do Instagram, a dica sobre a série Made, M-A-I-D, que é de uma moça que passa por relações abusivas, e aí ela repete exatamente a dinâmica que a mãe dela passou com o pai, também era uma relação abusiva, e ela consegue ir ali se libertando. É uma série fantástica, quem não viu, recomendo, uma série muito boa que mostra exatamente o caminho da pessoa que entra numa relação abusiva e o que ela tem que, como trabalhar para sair. E a pessoa que cuida ali do centro, né, das mulheres, vão para um local, né, onde elas são protegidas, onde é dado para elas um lar ali longe do abusador. A própria coordenadora do centro fala para ela, olha, eu também precisei ir e vir, voltar para a relação abusiva 7 vezes até que eu conseguisse me libertar, porque é uma dependência. Infelizmente, olha, não, como assim? A pessoa depende, fica dependente, fica... As pessoas não ficam dependentes de álcool, de droga, também ficam dependentes de relações abusivas, né? Porque isso tudo vem ali num vazio, né? De um vazio, numa carência, e a pessoa entra naquela relação de uma maneira doentia. E no movimento de se curar e de sair disso, ela vai muitas vezes ter dificuldade, nós vamos ter recaídas de qualquer uma das dependências que nós temos, físicas e emocionais. É um trabalho de crescimento, de ir para o mundo do adulto. Aqui a Samantha, você só consegue dar limite quando você tem consciência de que está na relação, né? Sim. Né? No meu caso eu não tinha consciência, a pessoa não tem, os amigos alertam, a família alerta muitas vezes. E a gente não, você está enganado, não, isso é amor, olha, eu estou numa relação de amor e está ali sendo abusado, está sendo abusada. A Silvana, assisti Made, fantástica série, eu vi a série Made, excelente, vou assistir de novo, a Eliana também, muito bom. Então, vamos continuar o texto aqui do Hellinger. Precisamos nos alegrar com o que ela, mãe, nos presenteia. Mas a minha mãe não deu de presente nada, a minha mãe foi abusadora, a minha mãe, etc, etc. Não, ela nos presenteou, entre aspas, a vida. Ela poderia não permitir que nós chegássemos, né? Ela podia ter interrompido a gravidez e nós não estaríamos aqui. Patrícia, estou falando sobre essa questão do sucesso profissional, estou introduzindo a dinâmica aqui, vamos continuar. Através dela ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente sua mãe terá êxito e será feliz, pois, do mesmo modo que alguém está com a sua mãe, também está com a sua vida e com a sua profissão. Não, mas isso é muito polêmico, eu não aceito, eu não acredito. Não tem problema. O Hellinger coloca aqui a sua visão e nós não somos obrigados a aceitá-la ou não. Se fizer sentido, a gente aceita. Se não fizer sentido também, está tudo certo. Aqui, olha só, o Hellinger é polêmico, com certeza. Quando alguém rejeita, texto do Hellinger, quando alguém rejeita a sua mãe,
rejeita também a vida, o seu trabalho e a sua profissão. Nossa, mas isso é pesado, será que é assim mesmo? Dessa forma também a vida o rejeitará na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e a sua profissão. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho o presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Bom, aí foi demais, Roberto. Não dá para aceitar isso, porque a minha relação com a minha mãe foi muito difícil, foi muito problemática, né? Não aceito, minha mãe era isso, minha mãe era tóxica, minha mãe era narcisista, minha mãe era perversa. Então tem pessoas que passam por experiência, tem pessoas que têm mães muito doentes, né? Nós não estamos aqui para defender a mãe, nem o Hellinger o fez. Ele colocou a dinâmica, a gente precisa entender como é que isso funciona, né? Não significa falar assim, nossa, minha mãe é perfeita, maravilhosa e fez tudo bom. Não é isso, tomar a mãe não é isso. Tomar a mãe é assim, ou tomar a vida é assim. Essa é a minha mãe. Ela tem defeitos e tem virtudes, mas a minha mãe só parece que tem defeitos, 99% de defeitos, 1% de virtudes, ou o oposto. A gente fala, não, minha mãe é maravilhosa. Olha, esse tema levanta tantas polêmicas. Eu escrevi um livro, um artigo sobre esse tema, e ele foi levado para vários sites, para o Segredo e tal. Quando os coordenadores postavam, né, colocava assim, o sucesso tem a face da mãe, que é uma frase do Hellinger, né? Assim como nós tratamos a nossa mãe, a vida nos trata. E tinha pessoas, milhares de comentários, milhares mesmo. Tem pessoas que falam, nossa, que lindo, que maravilhoso. Então a gente já percebe que essas pessoas tinham uma relação aproximadamente saudável com a mãe. E tem outras pessoas que xingavam, que criticavam, você tá maluco, isso é uma loucura isso que você está falando. Nem me conhecem, né? Estão vendo pelo artigo. É impossível, porque a minha mãe, ela era tóxica, ela fez isso e aquilo, então comentários totalmente favoráveis, totalmente desfavoráveis e vários intermediários, né? Então isso precisa ser explicado, né? Precisa ser explicado adequadamente para as pessoas não pensarem que o Hellinger era um alienado, né? Como assim? Você fala isso da mãe como se todas as mães fossem boas. E o próprio Hellinger tinha problema com a mãe, porque ele foi escrever uma carta para ainda acertar a relação com a mãe dele, mostrando o sofrimento dele, quando ele já tinha 90 anos de idade, ou 91 anos. Ele faleceu com 93, então até o final da vida ele foi ali, ele trouxe essa dificuldade na relação com a mãe, tá? A Sophie, que é a esposa dele, junto com uma amiga, fez um movimento ali sistêmico de constelação com Hellinger, ele trouxe essa carta, onde ele ainda acertou ali o seu relacionamento com a sua mãe depois de 90 anos de idade. Então nós todos temos que passar por isso. Não se tomar a mãe, honrar. O que significa honrar? O que significa tomar? Falar assim, não, tudo foi perfeito, maravilhoso, quando a gente sabe que não foi? Não. Significa assim, essa é a minha mãe. Essa pessoa é a minha mãe. Ela é assim, exatamente assim. Eu não tenho que tirar nada e nem pôr nada dela. E do pai também, tá? O Hellinger aqui está falando da mãe, né? Porque o primeiro movimento vem da mãe. A primeira função que nós experimentamos na vida é a função materna, que é o acolhimento, cuidado e proteção. Mas não é a única, então a vida começa dessa maneira. Mas para que a gente possa evoluir e continuar, o movimento seguinte é ir para o pai, para a função paterna. E o pai nos apresenta o mundo. Então tem uma frase do Hellinger que fala assim, a mãe é a vida, o pai é o mundo. O que é mais importante? Tudo, né? Não tem porque se a gente ficar preso ali no mundo da mãe, a gente não sai para o mundo. E o mundo também é o mundo do profissional, o mundo do trabalho. Então não é só a mãe. A gente tem que estar conectado, aceitar e tomar a vida que vem dos dois, mãe e pai. Tá? E tomar a vida, continuando, é aceitar eles como são. Meu pai é assim. Minha mãe disse, mas não, meu pai eu nem conheci, porque ele foi embora, ele arrumou outra família, ele não cuidou de mim. Esse é o pai que eu tenho. Pensa só, se não fosse essa mulher e esse homem se unindo ali na sexualidade deles, nem que tenha sido um encontro fortuito somente, nem que tenha sido qualquer tipo de relação, ou se foi um casamento maravilhoso deles, não importa.
Eles se uniram e aqui o resultado, estou aqui eu, cada um de vocês. Nós estamos na vida, por quê? Porque esse homem e essa mulher se uniram num encontro e nós nascemos. Isso foi imprescindível. Sem que isso tivesse acontecido, não estaremos aqui. Então, se essa mulher não fosse quem ela é, e esse homem não fosse, minha mãe se fosse perfeita, se fosse melhor, se fosse mais saudável, se meu pai não fosse assim, se ele não fosse egoísta, se nós criticamos e julgamos, nossos pais fossem diferentes, talvez eles nem tivessem se encontrado, eles seriam diferentes, teriam encontrado outras pessoas, teriam tido outras escolhas, outras vidas, e nós não estaríamos aqui. Ou seja, se nós estamos aqui hoje, é porque os pais são os pais certos, não são os pais saudáveis, talvez sim, talvez não, mas são os pais certos para nós. Tá? Então, esses pais certos para nós são eles. E a gente deve aceitá-los do jeito que são. Não significa achar que foi bonito, que foi maravilhoso, tiveram suas qualidades, tiveram seus defeitos. Pais não são, repito, nem deuses e nem demônios. São gente igualzinha a nós, com todas as limitações, dificuldades, com todas as qualidades e os defeitos também. Aceito essa mãe, aceito esse pai, tomo a vida, honro a vida que vem deles. Eu honro meu pai e minha mãe fazendo o quê? Indo para a vida e fazendo o meu papel. Talvez se eles fizeram algo que eu senti que não foi saudável, eu posso fazer algo um pouco diferente, talvez algo um pouco mais saudável, sem julgamento, sem críticas, mas eu tomando essa vida, eu posso ir plenamente para o sucesso, eu posso ir para esse mundo do trabalho, para o mundo organizacional. Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Coloquem aí sim ou não. Não, Roberto, você está falando muito de bobagem, não dá para aceitar meus pais, minha mãe, porque isso, porque isso, daquilo. Sim, você acha que faz sentido ou não. A Samantha, além da união de um casal, precisa dar permissão para nascer. Algumas mães abortam, exato. Então, quando nós nascemos, é porque nossa mãe, nosso pai, esses dois, eles permitiram que a vida chegasse, poderiam não ter permitido. Poderiam ter escolhido por não deixar a vida ir adiante, né? Mas nós estamos aqui. Então esses pais foram imprescindíveis, são os pais certos. Depois do nascimento, talvez esses pais não possam ter feito, ou eram doentes, ou nos deram para outra família criar, ou por uma instituição, exatamente, né? Pode ter feito o que foi, mas antes, até nascer, esses pais tinham que ter sido eles. Depois de nascer, outras pessoas podem ter exercido a função materna e paterna. Avós, tios, irmãos mais velhos, creches, instituições, orfanatos, o que quer que seja, né? Mas aceitar esses pais como são, repito, não significa assim, eles vão fazer tudo o que eles querem comigo. Ainda hoje, eu sou adulto, eles mandam em mim, eu tenho que fazer o que eles querem, o que eles acham certo, mesmo que seja algo que é doente. Não. Adulto dá limite, aceita, toma o que é bom, dá limite no que não é saudável, ok? Isadora, faz sentido, Cláudio, faz muito sentido também. Amanda Rosa, oprimida pela mãe narcisista, depois dos 30, agora que estou tomando meu pai, perfeito, sempre é momento de nós irmos para a vida mais saudavelmente. A Patrícia falando aqui, sim, faz muito sentido. Paulo, quando você diz toma a vida, o que quer exatamente dizer tomo? Toma esse tomar a vida. Eu tomo a vida, eu aceito os pais do jeito que são, e a vida que vem através deles é minha, e eu vou fazer algo de muito bom. E como é que eu retribuo isso? Devolvendo para os pais? Não. Passando a vida adiante. É como um rio, a vida veio lá de trás, dos antepassados, tataravós, muito antes deles, bisavós, avós, pais, chegou em mim. Eu passo essa vida adiante para os meus filhos. Se eu não tive filhos, eu passo para a vida, eu ajudo, eu dou algo meu, mas eu tomo a vida é minha responsabilidade. Então chega, não sou mais vítima, eu não aceito mais ser vitimizado, eu não aceito mais ser abusado, eu vou fazer algo de saudável, de amoroso com a minha vida. Isso é tomar a vida é minha. Veio dos pais, agradeço, mas são pais doentes, mas me passaram a vida, pelo menos essa coisa boa eles fizeram. Estou vivo, posso fazer algo de muito bom, muito saudável com isso. Paulo, assim, aproximadamente é isso, né? Tomar a vida significa isso, de onde ela vem e o que eu farei com ela daqui por diante. Eliana, sim, faz todo sentido, eu tomo a minha mãe todo dia. E aí o pessoal brinca, mas como é que toma? Toma de canudinho, como é que faz? Os pais, até quando foi abuso, sim.
faz sentido para Carol, mesmo quando foi uma relação abusiva, eu tomo minha mãe todo dia, Carol, que faz sentido, essa lógica está me ajudando a melhorar minha relação com meu pai, colocando limite como adulta que sou, é uma caminhada, mas percebo minhas pequenas evoluções, sim. Maravilha, os pais até quando foi abuso, sim. Úrsula, nada é por acaso, em tudo há um propósito maior. O propósito é a vida, né? É a vida, a gente tomar essa vida e fazer algo de muito bom com ela. Fátima, sim, faz muito sentido, o doutor Ildemar faz muito sentido, muito bom, né? Então, isso é o que a gente deve tomar a vida dessa maneira, tomar a mãe, tomar o pai também, e aí a gente está pleno de vida, né? Tomar não significa falar eles são maravilhosos ou eles são horríveis, não, são eles, né? Mas hoje eu adulto, eu aceito as pessoas como são, eu não quero mudar as pessoas. Quem sou eu? Já é tão difícil eu mudar a mim, imagina que eu vou querer mudar outro, às vezes a gente quer mudar os outros para não olhar para si próprio, né? Então, eu preciso aprender a me modificar, a ser cada dia um pouquinho mais saudável. O outro quer ser saudável, o outro não quer ser saudável, tudo bem. Mas eu não tenho nem que permitir ou não que o outro faça o que ele quer, a vida é dele. A minha vida eu tomo e faço o que eu quiser com ela, o que fizer sentido para mim, plenamente tomando a vida, honrando de onde ela veio, agradecendo a todo o meu sistema familiar, eu posso me desprender dessas críticas, desses julgamentos, dessas obrigações. Obrigação a gente tem somente com a vida. A Patrícia está tomando os pais todo dia na xícara. Maravilha, Patrícia, pode ser. Não tem, é assim, qualquer maneira que a gente tome, né, colocando eles no coração. Ah, mas eles foram ruins, doentes. Mas eu agradeço, estou aqui vivo. Eu posso fazer algo talvez um pouco mais saudável para mim, para os meus filhos, né? Ou para minha vida, ou no meu trabalho. Então, é isso, gente. Claro que, como eu falei, a live, nós temos aqui pouco tempo, introduzimos o tema, trouxemos aí alguns assuntos polêmicos. Quem quiser aprofundar isso na próxima terça-feira que vem, terça-feira é dia 18, tá? Nós vamos no grupo de estudo, nosso encontro sistêmico, sabedoria sistêmica, terças à noite. Nós sempre aprofundamos esse encontro de hoje, que foi aí 45, 50 minutos, tá? Doutor Ildemar, gratidão aos antepassados, pais, amigos, é você, doutor Roberto, sempre trabalha com prazer. Maravilha, doutor Ildemar, seu trabalho ajuda muita gente. Juíza de direito, ajudando com a visão sistêmica. Parabéns pelo seu trabalho. Essa aí tomou realmente os pais e está plena na vida. E nós queremos também ir para lá com esse exemplo, tá? Então, terça-feira que vem, quem quiser aprofundar esse tema, trazer suas questões, seus exemplos, a gente vai conversar. Encontro Sabedoria Sistêmica. Tá ali na minha página, no meu feed do Instagram. Você pode ter mais informações. A gente vai ficando aqui por aqui. Eu vou fazer um pequeno movimento com vocês, quem puder, né? Fazer uma pequena vivência de encerramento, para que a gente possa interiorizar, começar a interiorizar esse tema. Vou pedir para vocês fechem os olhos, né? Feche os olhos, se acalme, se aquiete. Eu sei que alguns conceitos foram um pouco difíceis, né? Talvez, né, de aceitar, principalmente quando a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, não foi uma relação tão saudável assim, quando houve dificuldades. Mas respire, respire, respire um pouquinho, feche os olhos, coloque os pés no chão, sente apoiando a sua coluna na cadeira, respirando. Imagina que agora você está olhando ali para sua mãe e ao lado o seu pai. E procure sem julgamento, eu sei que muitas vezes é difícil, mas sem julgamento, olhe para os seus pais. E perceba que só foi por conta deles terem se unido, terem se encontrado, que você está aqui hoje. A vida chegou. Pode ser que essa vida não seja fácil, pode ser que essa vida traga muitos desafios, mas você tem a possibilidade hoje de mudar. A gente só pode mudar a vida, a gente só pode mudar a nós mesmos hoje. Então olhe nos olhos da sua mãe, do seu pai, e diga para eles, mentalmente, através do seu coração: a vida chegou, vocês passaram a vida até mim, a vida veio de muito antes de vocês. A vida não é só vocês. Passou através dos seus pais, dos seus avós, todos os nossos antepassados. E de alguma maneira, com dor ou com alegria ou com ambos, essa vida chegou até mim. E hoje eu tomo a vida. Eu tomo a vida que veio de você, mãe. Eu tomo a vida que veio de você, pai.
da maneira que foi. E a partir de hoje eu faço algo mais saudável com a minha vida. Sem julgamento, sem crítica. Hoje eu sou adulta, eu sou adulto. Eu sei dar os meus limites. E eu sei que a vida agora é minha. É minha responsabilidade. E eu posso fazer algo bom com a minha vida. E agradeça. Faça um movimento, abaixa a cabeça, uma reverência para a vida que os pais deram para você. Para os pais. E aí tome. Sinta essa vida fluindo através deles, através de todos que vieram antes, dos avós, de todos. Chegando até você e você toma plenamente essa vida. Você respira, inspira e essa vida entra em você e você se sente plena, se sente pleno. Você toma essa vida e a partir de agora você vai fazer algo diferente, algo saudável com ela. Sentindo a gratidão de estar vivo, de estar viva. Respirando tranquilamente. Agora você se vira de costas para os seus pais, para todos que vieram antes e sente-se caminhando em frente. A vida está ali na frente, o mundo está ali na frente, você vai caminhando, você vai andando, trazendo a vida que veio deles dentro de você, que veio da mãe, que veio do pai, se movendo em direção ao mundo, em direção à vida, à sua vida, se empoderando da sua vida e sentindo que pode fazer algo bom e diferente a partir de agora. Inspirando mais uma vez profundamente, abrindo os olhos. E como é que você está agora? Está se sentindo mais forte, mais pleno de vida? Como é que você está? Isso conseguiu fazer um sentir diferente em você? Coloque aí, sim, estou conseguindo tomar mais a vida, estou sentindo como é fazer isso. Sim ou não? Como é que foi essa vivência, como é que foi essa experiência para você? E você vai levar isso adiante no seu dia hoje, você vai caminhar, você vai trabalhar, você vai se relacionar com as pessoas, você vai fazer o que tem que fazer. Tomando cada vez mais a vida, se sentindo cada vez mais plena, mais pleno de vida, tá? Então fica aí essa introdução desse tema para você. Quem quiser aprofundar, vamos para o encontro Sabedoria Sistêmica na próxima terça-feira à noite, dia 18. A Eliana, sim. A Nova Regina, sim. Gratidão a eles. E assim, gratidão. Gratidão é algo que vem grátis, que a gente sente e pode compartilhar com os outros. Aceitar, perdoar, ser grato te liberta, Silvana, isso aí, exatamente, né? Podemos tomar a vida e ir plenos para ela. Gente, fiquem bem. A Úrsula dizendo aqui que mais fortalecido e grato, Isadora foi ótima, gratidão. Fiquem bem, gratidão, querido Dr. Alberto, Debs, Kiliana, querida. Uma ótima semana, resto de semana para vocês. Parece que hoje é segunda, né? Porque ontem teve o feriado. Mas aí uma boa semana. Paz, saúde, amor, gratidão para todos. Um beijo no coração, um forte abraço. Fiquem bem. Tomem a vida, ela é sua, a sua vida é somente sua, faça dela algo maravilhoso, faça algo bom e algo muito saudável, passo a passo com a sua vida. Fique bem, um forte abraço e até a próxima. Tchau.